Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês pensaram que eu não ia gravar vídeo, né? Hoje, porque tinha consulta médica de tarde, você tinha lá aquela consulta médica de tarde, mas não tinha de tarde não. É de manhã mesmo, entendeu? Que aí eu fui, né? Não é só tentando, mas eu fui conseguir, né? Consegui ir lá no médico e tal, né? Consegui. E também consegui também o laudo médico, entendeu? Consegui esse laudo aqui, a partir de hoje, entendeu? Porque era a última vez que eu ia lá, entendeu? Até conseguir esse laudo aí. Era a última vez mesmo, entendeu? Que de ir para poder conseguir esse laudo para que eu possa, né? Voltar a trabalhar, né? Sabe? Voltar a trabalhar, por exemplo, voltar a trabalhar CLT, né? Porque eu, no caso, eu não tô trabalhando por conta própria. Porque vocês sabem, né, que eu não abri nenhuma empresa até agora, entendeu? Por quê? Porque eu só recebi todos esses valores do seguro-desemprego. Por quê? Cada valor, porque custa mais ou menos de 1.518 até 1.621 reais. Então é muito pouco também, entendeu? Esse negócio aí do seguro-desemprego é muito pouco também. Aí você tem que ficar pagando pouco, assim, eles pagam pouco também, né? Porque não é só as empresas privadas, mas também o seguro-desemprego também do governo, né? Mas o governo também paga pouco para você também. O governo também paga pouco, certo? É a mesma coisa do salário mínimo de 1.621 e o seguro-desemprego de 1.621 também, tá? Aí, no caso, 6 meses eu tinha recebido. Agora, depois eu não recebi mais porque eu não tinha mais dinheiro, entendeu? Por quê? Porque 1.621, como é que você sobrevive com esse salário, né? É isso que eu às vezes me pergunto. Como é que você sobrevive com 1.621 na carteira também, né? Sendo que na carteira, né, da CLT, você ganha R$ 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, até R$ 2.500, entendeu? De acordo com isso, tá? E no caso, se você trabalhar numa empresa e você tiver refeição local, com certeza você vai ficar com salário descontado, entende? Entende? Por quê? Porque vocês precisam precisa ver isso. Vocês precisam verificar, investigar, né? Se você come no local e você ganha aquela metadinha do salário. Por exemplo, descontam uns 10% seu, tá? Aí fica para R$ 500, R$ 600, 700, 800, até R$ 900. Entendeu? Aí tira os 900 de você, fica uns 800. Por quê? Porque desconta uns 5%, 10%, sei lá. Porque ele diz que desconta o porcento, por quê? Porque depende muito, sabe do quê? É porque as empresas privadas, galera, elas dependem muito de sindicato, entendeu? Por isso é que estão dependendo. Porque principalmente supermercado. Supermercado é o que mais depende mesmo. Por quê? Porque muita gente trabalhando ainda em mercado e tá sofrendo de salário descontado, não é? E eu, no caso, ó, eu já não tô mais querendo voltar em mercado. Agora eu vou trabalhar no Cinemax lá, entendeu? Que isso provavelmente dá menos dor de cabeça, tá? Isso vai dar menos dor de cabeça em mim, por quê? Porque eu realmente posso conseguir também, né? Entendeu? Me estabilizar um pouco, tá? Para você ter a sua estabilidade emocional, tá? É isso que vocês precisam, tá? E é isso também que eu preciso ter. Estabilidade emocional, entendeu? Para você não ficar toda hora ansiosa, você não ficar muito agitada, você não ficar nervosa, você não ficar nada, entendeu? Porque isso aí é coisa do emocional meu, entendeu? Isso é coisa do emocional meu, isso daí, entendeu?
E aí, porque assim, não é só tratando de doença mental, mas também de doenças assim, psicossociais também, tá? Eu, no caso, sabe, eu tenho uma deficiência também psicossocial, não é só intelectual. Por quê? Porque às vezes eu tenho dificuldade na aprendizagem. Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de aprendizagem, um pouquinho de dificuldade de memória, entendeu? Porque tem, por exemplo, se eu estudei uma matéria de matemática, vamos supor, se eu estudei a matéria de matemática, como é que eu vou lembrar de uma conta? Como é que eu vou lembrar disso? E se eu, por exemplo, fizer uma matéria de português, história, geografia, imagina só se eu começar a lembrar de uma matéria, entendeu? Que eu comecei e que eu já estudei, né? Aí às vezes se você lembra, se você não lembra, enfim, né? Se você começa a lembrar, se você não começa a lembrar, tá? Da matéria que você estudou, entendeu? E antigamente, né, tinha um pouquinho de dificuldade na escola também, tá? Eu tinha dificuldades na escola de aprendizagem, só isso. Por quê? E no caso, né, porque assim, eu já tive, né, aprovação automática. No meu caso, já tinha aprovação automática. Era automaticamente aprovada, né? No automático, era aprovada no automático. Aí a única coisa que tem que fazer é aprender, né? Porque assim, é porque ninguém deixou eu repetir o ano. Por exemplo, repetir a oitava série, né? Porque eu ia repetir a oitava, né? Porque eu tinha um pouquinho assim de dificuldade de aprendizagem. Sabe? De aprendizagem eu tinha dificuldade, tá? Na escola, por exemplo. Quando eu tava no ensino fundamental, eu não lembrava. Eu não lembrava a matéria da matemática, eu não lembrava o português, eu não lembrava nada. Sabe? O que foi estudado. Eu não lembrava o que foi estudado. Eu nem lembrava, entendeu? O que aquilo foi estudado, eu não lembrava. Eu não lembrava o que aquilo foi estudado. Entendeu? E como todo mundo já sabe, né, que a dificuldade de aprendizagem às vezes é mais ou menos parecido com o transtorno de déficit de atenção, tá? Sabe o que é o transtorno de déficit de atenção? É o próprio TDAH, entendeu? Porque ninguém sabia se eu tinha ela, se eu não tinha, entendeu? O problema assim de TDAH, né? Sabe que você tem dificuldade na memória e você não lembra? Então, porque assim, no caso, não era TDAH, no meu caso só era dificuldades mesmo. A única coisa que eu tenho é autismo nível 1 e também eu descobri a deficiência verdadeira que eu tenho agora, que eu tenho na verdade, né? Na verdade eu tenho F71, que é deficiência intelectual moderada, tá? Porque é mais ou menos de leve até moderada, ou seja, é mediana. Ou seja, que F71 é mediana, a deficiência intelectual minha é mediana. Entendeu? E às vezes eu tenho dificuldade um pouquinho na aprendizagem. E tem vezes que eu aprendo mais rápido. Entendeu? Porque se você souber alguma coisa, mexer em alguma coisa, aí você começa a aprender mais rápido. Eu já aprendi mais rápido mesmo, porque eu tô em tratamento, enfim, eu tô em tratamento mesmo. Entendeu? Para conseguir aprender rapidamente as coisas. Por quê? Porque eu sabia o que era um ABC, né? O que era um beabá, o AEIOU. Então, era tudo isso. Que eu aprendi isso aí nessa prática quando eu entrava no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. Vocês sabem, né? Que eu entrei no primeiro e no segundo, né? Para aprender alguma coisa, tá? Que é para aprender alguma coisa. Porque às vezes eu tenho dificuldade mesmo. Entendeu? Como é que eu vou ter que aprender muito rápido?
Eu aprendi muito rápido no seguinte, quando eu trabalhava em mercado. Isso com certeza pegava e aprendia rápido. Entendeu? Pegava e aprendia rápido. Porque tem vezes que eu lembro de alguma coisa que eu aprendi, tem vezes que eu não lembro, enfim. É isso aí, né, galera? Tá? E aí renovei esse laudo aqui, ó. Já tá tudo renovado, já tá tudo certo, tá tudo ok. Certíssimo. Bom, se vocês gostaram desse meu depoimento falando sobre a renovação do meu laudo, se inscreve no meu canal, curtem, compartilhem. E se vocês quiserem entrar na página da Angélica Isadinha, vocês entrar, que vocês serão muito bem-vindos em minha página. Então, um beijo, fica com Deus e fui!